últimos anos, os países do Golfo Arábico se destacaram no Oriente Médio por causa das suas fontes energéticas de gás e petróleo. E um desses países é o Catar. Nos anos 20, o Catar era conhecido pela extração de pérolas e hoje é conhecido como o maior país exportador de gás liquefeito. E nós estamos aqui nos nossos estúdios com o embaixador do Catar, o senhor Mohamed Al-Hailiki, que vai nos falar um pouquinho sobre o Catar e você vai ficar impressionado sobre esse país. Olá, embaixador, Olá. Tudo bom? Não, tá bom, obrigado. E estamos também com a Camila, que é secretária da Embaixada e vai fazer essa tradução para nós. Tudo bem, Camila? Tudo bom, Pet? Tudo bem. Ótimo. Embaixador, eu gostaria de saber se é verdade que no Catar o cidadão não paga impostos. She would like to know if it's real that in Qatar the citizens do not pay taxes. First of all, I'd like to thank you for giving me this opportunity to be interviewed in this wonderful channel. So thank you very much. Primeiramente, senhor embaixador, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje e prestar essa entrevista para os telespectadores. In reference to the question, I think you are correct. Yes, generally speaking, there is no taxes in Qatar, with probably the exception of custom tariffs on imports. A senhora está correta ao fazer essa afirmação. Realmente, o cidadão no Catar não tem que pagar nenhum tipo de imposto, somente impostos relacionados ao comércio da importação e exportação que são aplicados. E a vida no Catar e os outros serviços no Catar, como saúde, são pagos? What about the other type of public services in Qatar as health? Are they paid? No, health is actually provided to citizens and residents alike, free of charge. And the same thing for education. Electricity and water is also provided for Qatari citizens free of charge. Então, basicamente, com relação aos serviços de saúde e educação, eles são fornecidos à população custeados pelo governo, sem custos nenhum para a população local. Gente, olha que maravilha, né? E, embaixador, que tamanho que é o Catar comparado a um estado brasileiro? What about the size of country, sir, comparison to the Brazilian state? Yes, well, of course there is no comparison. Brazil is such a huge country. It's probably bigger than Europe put together. Qatar is very small. I think if we would like to compare, maybe Sergipe is the smallest state in Brazil, but Qatar still is about half the area of the state of Sergipe. Qatar's area is about 11,500 square meters, while Sergipe, I think, is about 21,400 square meters. So we are about slightly bigger than half of the state of Sergipe. É claro que não há como fazer comparação com relação ao país, a faixa territorial Qatari, com relação à faixa territorial brasileira. Só para que nós tenhamos uma ideia, um dos estados aqui brasileiros que dá para a gente fazer uma comparação seria o estado do Sergipe, no qual o Catar corresponderia à metade da sua faixa territorial, né? Mais ou menos aí 21.400 quilômetros quadrados. Então, realmente não há como fazer assim uma comparação. Então, olha, você está vendo, o Catar tem a metade do Sergipe, mas tem uma das maiores rendas per capita do mundo. E você vai ouvir muito falar, nós vamos ouvir muito falar do Catar por causa da Copa do Mundo. Em 2022, o Catar vai sediar a Copa do Mundo. Embaixador, o Catar ele está se preparando para sediar a Copa? Ambassador, in relation with the World Cup, is Qatar preparing himself
for hosting the World Cup? Absolutely, yes. We are taking massive steps. Qatar now is like a workshop in the preparation of infrastructures, stadiums, transportations, and what have you, in order to be ready to host the World Cup in 2022. Com certeza, todo o país está atualmente mobilizado, fazendo os esforços necessários para a preparação de todos os setores para receber a Copa do Mundo em seu país, tanto com relação à infraestrutura, quanto transportes, quanto acesso aos serviços públicos. Então, realmente, o país como um todo está mobilizado, fazendo os esforços necessários. E o turista ele indo para o Catar, ele precisa de visto? A tourist going to Qatar, does he need visa? Some tourists, yes, they need visas. Others, they don't. Like, for example, we have, I think, about 32 or 33 countries that are exempt from visa, or not really exempt, but they can get their visas on arrival. But some other countries do need visas through our embassies and consulates abroad. Então, há muitos países, sim, né, no caso, que precisam do visto, mas cerca de 32, 33 países, eles são isentos da necessidade de visto para turismo. Então, para aqueles que o cidadão precisa solicitar um visto para viajar ao Catar, ele pode se dirigir à embaixada ou consulado mais próximo. E o Brasil precisa, o brasileiro precisa desse visto? Does the Brazilian citizen needs the visa? Yes, they Sim, o need brasileiro visa. precisa de visto de entrada. E comparado à moeda do Catar em dólar, real, quanto equivale um real para a moeda do Catar? Que moeda que existe no Catar? In relation for the currency there in Qatar, how could we make a comparison about the local value in Qatar in comparison to the real Yes. of Brazil? The Qatari currency is linked to the dollar, so it's fixed rate, Certo. 3.65 to the dollar. It's fixed. Certo, a moeda Qatari, no caso, ela é diretamente ligada à faixa do dólar, então você pode pegar uma margem de 3,63, 3,64, de acordo com o valor atual do dólar. So naturally, in the currency exchange market, if the dollar goes up, then naturally the Qatari riyal will go up accordingly. Então, naturalmente, uma vez que ambas as moedas estão conectadas, uma vez que tem a alta do dólar, também a moeda local Qatari, ela também terá uma alta. So in reference to your question regarding the Qatari exchange rate to the Brazilian real, the exchange rate now currently is in favor of the Qatari real. Então, com relação aí às comparações de troca, né, da moeda, os valores em si, da cotação atual, ela está a favor, né, no caso aí da moeda Qatari. And coincidentally, what is good is that Qatar and Brazil uses the same currency in name, all are reals. E isso é uma curiosidade até, uma coincidência, que tanto o Catar, a moeda do Catar, quanto a moeda do Brasil, eles usam o mesmo nome, né, a nomenclatura do real, que também no Catar é o rial. E quem nasce no Catar é Qatari, né? Sir, a citizen born in Qatar, should we call him Qatari? Correct, yes. Ok, então é Qatari. Yes. E, embaixador, o senhor gosta de viver no Brasil? É bom viver aqui no Brasil? Quanto tempo o senhor está aqui? For how long have you been in Brazil, sir? Do you like Brazil? I arrived in Brazil on October 15th of 2012. So it's been slightly more than 3 years now. Atualmente, o embaixador está um pouquinho mais de 3 anos aqui no Brasil. Ele chegou em outubro de 2012, então ele já está um tempinho aqui. And quite truly, since the day I arrived in Brazil, I felt like being home. Because on many occasions I get stopped by Brazilians and they speak to me in Portuguese, asking me questions regarding things that unfortunately my Brazilian or my Portuguese language does not aid me to answer, but that gives me a good feeling, because when people speak to you in their own language,
then that gives you the feeling that you are one of them. You're being at home, and that's a good feeling. Desde o primeiro momento que ele chegou aqui no Brasil, ele descreve a sensação como se ele se sentiu em casa, muito bem recebido, principalmente pelos cidadãos locais que estavam se encontrando com ele, e ainda que ele não tivesse o conhecimento apropriado da língua portuguesa, ele achou bacana a receptividade dos brasileiros no sentido de fazer perguntas e tentar se comunicar. Então ele achou bastante receptivo por parte dos locais aqui e ele aprecia isso. So normally when somebody comes and speaks to you spontaneously in his own language, then he thinks that you are one of them, and that gives me a good feeling, for sure. Ele descreve a sensação como se ele se sentisse parte dos brasileiros, quando esses brasileiros vêm e tentam se comunicar com ele, fazem esforços com sentido à linguagem para tentar se comunicar ainda que em língua portuguesa. Então ele se sente em casa e realmente parte dos cidadãos locais aqui. Eu acho que é uma sensação de todo estrangeiro no Brasil, tem essa sensação dessa receptividade do brasileiro. Embaixador, o Catar é um país, né? Esse país, uma península, é um país pequeno, mas vocês têm um emir. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós brasileiros que não sabemos, nós temos um presidente, não um emir, o que é ter um emir? Como que é esse sistema governamental? Sir, Qatar country is very small, but there is an emir in the head of the country. So she would like you to explain a little bit what an emir is about. Yes, the word emir is deeply rooted in the Arab culture. So the emir is considered to be a head of a group as a title, and of course the old ages. But as the city-state political system has developed, the emir today is considered the head of state. So that's what actually emir means. Emir means today head of state. O termo e título dado como emir, através da transliteração do árabe, ele sugere a ideia de líder de um grupo. Então, a partir desse princípio, se você entrar aí no aparato político, a posição de emir é como head of state, que a gente chama chefe de estado, né? Então, ele está à frente do estado do Catar. E o emir atual é filho do emir passado, que o presidente Lula esteve com ele e a Dilma também. So the current emir of Qatar is the son of the previous emir that our ex-president Mr. Lula he used to meet in Qatar. Sure, that's correct. Está Yes. correto. Entre esses dois países, Catar e Brasil, existe algum acordo de cooperação? Between Qatar and Brazil relations, there is any type of agreement for cooperation? Yes, as a matter of fact, there are many agreements. We have signed 12 agreements between the state of Qatar and Brazil, and there are between 4 to 6 agreements on the table on both sides to look at, and we are hoping to sign those agreements sometimes in the first quarter of next year. Já foram assinados 12 tratados de cooperação entre o Catar e o Brasil. Atualmente há sobre a mesa sendo debatidos de 4 a 6 outros acordos de cooperação que eles pretendem finalizar nos próximos anos. And these agreements cover many fields, and especially in cooperation in education, in sport, in the Olympic. Certo, esses acordos eles abrangem as mais variadas temáticas dentro da educação, Jogos Olímpicos, Economic and trade, comércio, cultural. a economia, cultura, então nas mais diversas temáticas. yes, and also in cooperation in libraries between the two countries, also
we have an agreement on the exemption of visas on the diplomatic passports between the two countries Há as well. também acordo de cooperação com relação a acervo, né, de livros e também acordo de cooperação sendo revisado sobre a isenção, possibilidade de isenção de visto, né, no caso. And we are proposing several agreements from our sides, and the Brazilians are also preparing some agreements on their sides that we are looking at, and we are hoping that we can sign these agreements in the near future, probably in the first quarter of next year. Nos dias atuais, tanto por parte do Estado do Catar quanto do Estado brasileiro, ambos os lados eles estão trabalhando fortemente em vários outros acordos de cooperação entre ambos os países. I can quickly remember cooperation in technical fields. Também com relação à cooperação em termos técnicos, área técnica. Cooperation in legal terms. Também sobre jurisdição, sobre justiça, né? Há também acordos de cooperação. And cooperation in archives and libraries. Também os acordos de cooperação com relação aos acervos, né? De cada um dos países. E, embaixador, e todos esses acordos de cooperação que estão sendo feitos, tem também nessa área esportiva em relação ao futebol, porque o Catar enviou a maior delegação para o Brasil na época da Copa do Mundo e pretendia se fazer um acordo na área esportiva. Isso existe? Essa possibilidade? Regarding cooperation in the thematic of sports, Qatar has sent the biggest delegation by the time of the Brazilian World Cup in order to provide cooperation on the sportive section. So how is it going? It's going very good. As a matter of fact, when President Dilma visited Qatar in November of last year, it was her first visit to any Arab country, and it was a very fruitful visit. She had a very good meeting with His Highness the Emir, and they have discussed a range of issues related to bilateral relations between the two countries and ways to boost these relations to a strategic level. And one of the subjects that were discussed was the cooperation in sport. And as we are on the way to prepare for the World Cup, we would like, of course, to seek the assistance and the expertise of the Brazilian side in the preparation of such mega event, because to prepare for the World Cup is not an easy task. It is a very, very big task, and we would certainly rely on the help and the expertise and the experience of our dear friends in Brazil to assist us on the way to prepare for the World Cup in 2022. O Estado do Catar teve o privilégio de receber recentemente, em novembro do ano passado, a visita da nossa presidenta Dilma Rousseff, exatamente para tratar da temática de cooperação em âmbito esportivo, considerando que o Brasil já ficou responsável por sediar a Copa do Mundo, e se tratando de um evento tão grande, o Catar busca a expertise, a opinião, né, o apoio técnico por parte do governo brasileiro para fornecer o suporte, né, para sediar apropriadamente um evento de tamanho porte. Então, com certeza, vários esforços no âmbito da cooperação esportiva estão sendo feitos por ambos os lados. E qual que é o esporte principal no Catar? É futebol? Qual é o esporte que é praticado no Catar? Which is the main sport being practiced in Qatar? Football. Futebol. E tem times como nós temos aqui, grandes times? Does Qatar has teams as we have here, the clubs? Yes, we have a number of teams. I can't count them, but I can remember some of them. Al-Ghafa, Rayyan, Al-Sad, Al-Arabi, Al-Ahli, Al-Khor, Seliya.
I think I counted about 7 or 8. Those are the kind, I can't remember them. Basicamente, o senhor embaixador acabou de pronunciar nomes dos mais variados times de futebol e ele enfatiza que são tantos times que ele, no caso, não está apto a contar aqui, calcular exatamente quantos seriam, mas são vários. It's similar like you have Botafogo, Flamengo, Corinthians, Santos, Brazilian, a number of us. Se fizermos uma comparação, seria a mesma situação aqui do Brasil, nossos times de futebol locais, como Brasil, Botafogo, Flamengo, Fluminense. Claro que o senhor embaixador ele ficou bem familiarizado I'm a com fan os of times. Flamengo. Ele é um grande fã do Flamengo. Então aqui o senhor torce para o Flamengo. So here you are with Flamengo team? Yes, I like Flamengo Yes. because I have been, even though Santos came to Qatar to play with Pelé back in 72, so Qataris know Brazilian football back from the old days. But Flamengo is because Evaristo was the coach of the Qatari football team in I think the late 70s and the early 80s, and he was a player in Flamengo, and he did a very good job in training the Qatari team. I think that we have reached the youth tournament that was in Sydney, Australia, and we scored second. Unfortunately, we lost against Germany because of bad weather. It was raining too much, and we are not accustomed to playing in the rain, so we lost against Germany. But still, it was a big achievement that we were second behind Germany, and this was due to two things: the commitment of our players, the Qatari players, and thanks to the coaching of our dear friend, the Brazilian coach, Evaristo. Com certeza. Em 72, o Catar recebeu a visita do time do Santos, no caso, para uma partida. Foi bastante agradável, né? Inclusive o Pelé na época. Mas com relação ao Flamengo, o senhor embaixador ele pôde se familiarizar, se aproximar bastante. No caso, havia o técnico, o senhor Evaristo, que ele teve a oportunidade de conhecer. Ele fez uma visita ao Catar e, no caso, ele forneceu o conhecimento dele também para times catares que puderam ter a devida preparação técnica e foram competir nos jogos em Sydney, na Austrália, e ficaram apenas atrás da Alemanha, né? Ficaram em segundo lugar. Então, para eles realmente foi um grande prazer poder contar com a colaboração do técnico, né? Que se tornou inclusive um bom amigo do nosso embaixador. Terminamos aqui a primeira parte da nossa entrevista. Assista também a continuação dessa entrevista com o embaixador Mohamed Al-Haik.